Um dos maiores fracassos do governo federal é a guerra às drogas. Apesar de décadas de guerra, o governo federal ainda está longe de declarar vitória. Na verdade, é bem ao contrário. Hoje o governo federal ainda está travando ferozmente a guerra contra as drogas, tentando ao máximo vencer. Ao longo das décadas, os apoiadores da guerra às drogas lamentaram que os funcionários federais simplesmente não tivessem levado realmente a sério a vitória na guerra contra as drogas. Segundo eles, se eles realmente reprimissem, eles finalmente venceriam a guerra contra as drogas. Mas o que os apoiadores das guerras às drogas não conseguem perceber é que, ao longo das décadas de guerra contra as drogas, as autoridades federais impuseram forte repressão em muitos países. Por exemplo, nos Estados Unidos houve as sentenças mínimas obrigatórias, pelas quais foram enviados usuários, possuidores e distribuidores de drogas para a prisão por períodos excessivamente longos. A ideia era que se um número suficiente de pessoas fosse preso durante grande parte de suas vidas, as pessoas seriam dissuadidas de violar as leis sobre drogas. Então, a guerra às drogas estaria terminada. Há também confisco de ativos, o que permite que o Departamento de Narcóticos americano e as polícias estaduais roubem dinheiro de pessoas, especialmente negros, que trafegam pela rodovia. Eles nem precisavam acusá-los de delito de droga, eles apenas tiram o dinheiro deles. A ideia é que se alguém, principalmente um negro, está carregando uma grande quantia em dinheiro, tem que ser do tráfico de drogas. Portanto, o confisco de ativos deveria desencorajar as pessoas de vender drogas. Então, a guerra às drogas acabaria. Há também as invasões ininterruptas a residências, inclusive no meio da noite. A ideia era que, se as pessoas soubessem que os policiais poderiam invadir suas casas e quartos no meio da noite e até matá-las, as pessoas seriam dissuadidas de possuir e usar droga. Então, a guerra às drogas acabaria. Exceto que nada disso funcionou. Quanto mais reprimiram, maior se tornou o problema da guerra às drogas. Então, que tal se usássemos o modelo do México? Que tal se trouxermos os militares para lutar na guerra contra as drogas? Fizeram isso no México. Mas o problema é que isso ainda não trouxe a vitória na guerra contra as drogas. Depois de mais de uma década tendo os militares travando a guerra contra as drogas, as autoridades mexicanas estão mais longe do que nunca de vencer. Na verdade, depois que eles trouxeram os militares para a briga, mais de 100 mil pessoas morreram ou desapareceram. Não por causa de drogas, mas pela violência da guerra contra as drogas. Bom, que tal reprimirmos como fizeram na Filipinas durante o mandato presidencial de Rodrigo Duterte, de 2016 até 2022? Durante esse regime, os agentes da guerra às drogas começaram a matar os infratores da lei de drogas no ato. Nada de prisões incômodas, procedimentos, processo legal, advogados, julgamentos e todos os outros aborrecimentos associados ao uso do sistema de justiça criminal para punir pessoas que violavam as leis antidrogas do governo. Apenas mate-os. Eu acho que todos concordariam que essa seria a repressão definitiva da guerra às drogas. De acordo com um artigo da CNN Filipinas, abre aspas, durante o mandato de Duterte, a plataforma de monitoramento do governo mostrou que mais de 6 mil pessoas morreram em operações antidrogas ilegais. Organizações locais e internacionais de direitos humanos, no entanto, estimam um número ainda maior, entre 12 mil e 30 mil. Fecha aspas. Agora, eu diria que é uma verdadeira repressão de guerra às drogas, essas medidas, concorda? Certamente eles ganharam a guerra contra as drogas nas Filipinas, então, né? Não exatamente. De acordo com o mesmo artigo da CNN, abre aspas, a Polícia Nacional da Filipinas disse na segunda-feira que 2.092 pessoas em todo o país foram presas em operações antidrogas ilegais nas 2 primeiras semanas do ano. Em uma coletiva de imprensa, o chefe do PNP, Rodolfo Azurin Jr., disse que as prisões foram feitas durante 1.518 operações separadas, de 1 a 14 de janeiro, onde foram confiscados 70 milhões em droga. Bem, parece que nada jamais vencerá a guerra contra as drogas. Acho que só temos que nos resignar e viver sob esse programa governamental fracassado, contínuo, interminável, perpétuo, mortal e destrutivo. É claro que os apoiadores da guerra às drogas nunca consideram fazer algumas perguntas cruciais. Vamos lá. Por que as pessoas não têm o direito de consumir o que quiserem? O que o governo tem a ver com isso? Por que o governo não pode simplesmente deixar as pessoas em paz? Quem fez do governo o pai do povo? Por que não apenas descriminalizar as drogas e acabar com a guerra contra as drogas de uma vez por todas? Recentemente, o presidente Trump ameaçou invadir o México, com a melhor das boas intenções, é claro, para destruir os cartéis de drogas responsáveis por
canalizar tantas drogas ilegais para os Estados Unidos? Não há dúvida que os cartéis de drogas são criminosos ricos e cruéis. Aparentemente, eles assumiram o controle das principais cidades e províncias do México e assassinaram autoridades locais e qualquer outra pessoa que tentasse restringir seu comércio. Existe alguma alternativa para parar a violência, exceto a escalada até o nível de invadir morros ou até uma nação soberana? Bom, um axioma da ética é que o homem é dono de si mesmo, ninguém é nosso dono. Somos livres para fazermos o que quisermos desde que não prejudiquemos os outros. Mas diz o contra-argumento que as drogas prejudicam aqueles que as consomem e devemos evitar que isso aconteça. Além disso, consumir e traficar drogas impõe custos ao resto de nós. O crime e a dependência do bem-estar social do governo aumentam. Vamos supor que ambos os resultados sejam verdadeiros. Mas, eles estão relacionados ao uso de drogas ou estão relacionados a guerras, drogas e ao acesso ao bem-estar social? Eu afirmo que a guerra às drogas é a causa primária. Em primeiro lugar, as estatísticas criminais estão parcialmente relacionadas à definição da venda de drogas como criminosa. No entanto, a grande maioria dessas vendas não é violenta. Se a venda de drogas não fosse mais uma ofensa criminal, essa estatística cairia sem sequer mudar nada em volta. Os traficantes de drogas ainda venderiam para os seus clientes, só que não correriam o risco de serem encarcerados. Em segundo lugar, assim como ocorreu após o fim da era da lei seca americana, as gangues perderiam clientes para empresas farmacêuticas respeitáveis. Os preços e os riscos pessoal cairiam, tornando as vendas ilegais antieconômica. A qualidade da droga melhoraria. Por que comprar drogas com pureza desconhecida a um preço alto de um gangster perigoso quando se pode simplesmente comprar com segurança de um vendedor respeitável que é protegido pela lei? A experiência atual da descriminalização da cannabis é instrutiva nesse caso. Mas então se levanta a questão: essas pessoas não estarão se prejudicando e se tornando dependentes do Estado? Aliás, dos pagadores de impostos? Em primeiro lugar, qual é a nossa definição de prejudicar a si mesmo? Onde traçamos a linha entre liberdade aceitável de tratar nossos corpos como quisermos e permitir que o Estado determine essa linha? Por exemplo, pode-se dizer que as seguintes ações são danos coletivos aceitáveis que alguém causa a si mesmo. Exemplos: comer demais a ponto de obesidade clinicamente prejudicial. Dieta extrema ao ponto de anorexia clínica. Exagerar no álcool até se tornar um alcoólatra não funcional. Tatuagem e piercing que ameaçam infecções e reduzem as perspectivas de emprego. Assumir riscos como escalada em estilo livre, pilotar o próprio avião, nadar em águas infestadas de tubarões, como cruzar o Canal da Mancha ou nadar de Cuba à Flórida. Fazer prática de surf extremo em ondas grandes que já mataram os melhores surfistas do mundo. Enfim, a sociedade não deveria acabar com essas automutilações e atividades arriscadas nem para salvar as pessoas de si mesmas, nem para economizar o dinheiro do pagador de impostos? Eu digo que não. Não existe uma linha objetiva entre risco aceitável e inaceitável quando se refere ao que se faz a si mesmo. Essa é a essência de se possuir a si mesmo. Em segundo lugar, por que a sociedade, na forma do pagador de impostos, deveria dar suporte a qualquer um desses riscos? O indivíduo deve arcar com o custo de suas ações voluntárias, e a sociedade não tem responsabilidade ética de cuidar de qualquer pessoa que se envolva em atividades de risco, o que inclui o uso de drogas. Uma pessoa não tem a opção de se tornar dependente. É a nossa escolha pessoal se nos permitimos ou não aceitar sua dependência, seja por um acidente de escalada ou por usar drogas que destroem a saúde e a empregabilidade. Observe o uso da palavra escolha pessoal. Podemos decidir pessoalmente apoiar alguém que se prejudica de várias maneiras, incluindo o uso de drogas, mas ninguém pode forçar a sociedade a aceitar essa responsabilidade por meio de impostos que, é sempre bom lembrar, são coletados sobre a mira de uma arma. Além da dependência do bem-estar social, essa proibição financiada pelo pagador de impostos deve incluir
centros de reabilitação e coisas do tipo. A liberdade vai nos dois sentidos. O indivíduo tem a liberdade de correr qualquer risco que escolher, desde que não prejudique mais ninguém no processo. Mas o resto da sociedade não deve ser obrigado a financiar as consequências da liberdade do indivíduo de assumir riscos pessoais. Esse vídeo foi uma leitura de 2 artigos postados no site do Instituto Hofbauer. Os dois estão na descrição.